Muito boa tarde a todos. É uma satisfação estarmos hoje aqui, eu, o professor Everson Luiz Breda Carlim, junto com o professor Wilson Zappa. A ideia nossa hoje aqui é fazer um bate-papo sobre avaliação de empresas, um assunto complexo, intrigante, eu diria, né? Mas ao mesmo tempo aí necessário no mundo dos negócios. Professor Wilson, você gostaria de fazer uma introdução, por gentileza? Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos fazer um bate-papo de uma discussão extremamente forte que nós vivemos no momento, que é a distinção entre a precificação de ações, de cotas, para efeito de uma alienação, que livremente as partes escolhem esse critério, escolhem o preço e compram ou não compram. E é aquilo que é pela via judicial, que não existe essa liberdade. O direito de saída de alguém, por exemplo, é uma imposição. Ele não pode, uma vez iniciado o processo, mudar e dizer, não, eu não quero mais essa situação. Então, passa a existir um caráter coercitivo, seja pelo Poder Judiciário ou seja pela Justiça Arbitral. E isso leva a muitas dúvidas, porque as avaliações são bem distintas. Então, a ideia é falarmos um pouco sobre o que o mercado aceita, que é respaldado na livre iniciativa, na oferta e procura, entre outros princípios que regulam o mercado. E aquilo que decorre de uma imposição via determinação do Poder Judiciário, que as pessoas têm que se submeter a ela. É uma situação totalmente diferente. O professor Everson é, então, o meu colega e cúmplice da obra de avaliação de sociedades empresárias de modo geral. Tem uma aplicação ampla aí, seja para sociedades limitadas, sociedades de capital aberto, sociedades de capital fechado e outras formas de se organizar a empresa que constam na nossa legislação. O livro está dividido em capítulos que versam sobre o fluxo de caixa e que versam sobre o balanço de determinação. E também tem uma comparação, um caso real, onde o Everson fez um critério de avaliação pelo fluxo de caixa sem interferir e eu fiz um pelo balanço de determinação sem ele interferir. Apenas como se nós estivéssemos trabalhando independentes no mercado, com o objetivo de mostrar as mais variadas diferenças. Everson, quer começar falando do fluxo de caixa? Pois bem, professor Wilson, né? Bom, foi com muita honra, né, professor Wilson, que fizemos juntos essa obra aí, e a gente conseguiu, provavelmente, fazer um livro aí, né, escrever as duas mãos, um livro que eu entendo que ele é bem inédito no mercado. Acho que é interessante só frisar isso, né, professor Wilson, antes. Por quê? Você tem excelentes livros de avaliação no mercado com N autores aí, né, nacionais e internacionais aí, né. Temos aí verdadeiros best-sellers que muita gente usa. Mas a gente se propôs a fazer algo diferente. Então, o nosso livro intitulado, né, Valuation, Manual de Avaliação, Teoria e Prática, ele acaba englobando todas as técnicas da avaliação em um único livro, né? Qual que foi a nossa ideia, inclusive? Nós pegamos um case real de uma empresa que qual nos cedeu o direito de poder abrir os dados, só obtínhamos o nome, desde os dados da avaliação de uma empresa mesmo que a gente pegou no mercado. Aí, né? E a gente, partindo desse caso, né, desse caso real, que é um balanço de uma empresa e seus dados operacionais e etc., a gente acabou contemplando nessa obra todas as técnicas de avaliação em um único livro. Então, eu digo, por isso que ele é inédito. Dificilmente você vai achar aí no mercado um livro que traz, na teoria e na prática, através de um balanço real, todos os cálculos que seriam possíveis de avaliação para se chegar, né, ao valor de mercado dessa empresa. Pois bem, eu vou começar com a minha parte, que o professor Wilson colocou aí, né, e o livro ficou bacana por isso. Nós acabamos aí conjugando, né, professor Wilson, duas ramificações de conhecimento de mercado, né, as que são necessárias para se avaliar uma empresa, né? Ou a venda no mercado. Pode falar, professor Wilson. Um diferencial grande que são
duas experiências bem diversas. Isso não tem no mercado nenhum livro que o autor consiga viver simultaneamente nas duas áreas. Então, juntamos dois escritores, cada um na sua área. Não, e outra coisa, né, professor Wilson, aproveitando a deixa aí, nós vamos fazer muito mais gravações aí, lógico, né? Mas para quem não sabe, eu, professor Wilson, somos velhos companheiros aí de palestras, temos mais obras juntos, inclusive, aí, né? E a nossa palestra específica do Valuation é diferente por isso também. A gente traz na palestra aí, que sempre nós ministramos juntos, né? Todas essas experiências de chão de fábrica, de rua mesmo, né? Além de laboratório, não é isso? A gente tem a experiência da prática. Isso que faz a diferença de autores de sucesso, certo, professor Wilson, né? Com certeza. E não é só isso. Não somos só companheiros de produção literária. Também de cavalgada. Não ficamos só estudando a avaliação. Aliás, inclusive, só aproveitando, né? Estou com um bate-papo bem informal, bacana aqui. Esse livro foi concebido, uma boa parte dele, nas nossas cavalgadas, certo? Sim. Foi discutido boa parte. Então, vamos lá. Isso que foi aborde aí o... Então, o que ocorre? Na área que eu atuo, né, que é uma área de negociação de empresas, o meu escritório é especializado em avaliação e negociação de empresas, a gente utiliza essa prática que o mercado, né, sempre busca. Não, e não digo assim só Brasil, o método denominado, né, fluxo de caixa descontado, né, DFC, ele é válido em todo o mundo hoje. Né? Ele é uma metodologia consagrada, eu diria para vocês, para avaliação de empresas, não só no Brasil, né? Nos mercados de economias de primeiro mundo, aí, né? Estados Unidos, Europa e etc. Tá? E diria até mais, nós até somos jovens nisso. O Brasil se acordou há pouco tempo para isso aí. Né? Hoje é um assunto corriqueiro, eu diria aí. Qualquer um que vai falar desse tema, a avaliação de empresas, se é no mercado, quero dizer, né? Se é compra e venda de sócios no mercado, né? Essa compra e venda, vamos dizer assim, deliberada, né? Por vontade própria dos sócios, de buscar um sócio, vender sua empresa, por qualquer motivo, quer seja porque está tendo um conflito na empresa, não quer ir para o Poder Judiciário, para o professor Wilson para tratar desse assunto. Ótimo. Quer seja porque pareceu um investidor, quer seja porque não tem sucessão nos negócios, né? Quer seja porque quer fazer uma fusão com uma outra empresa, enfim, né? Esse método do fluxo de caixa descontado é um método consagrado e ele aborda o que, basicamente, vamos assim dizer, né? O que a empresa é hoje, parte desse pressuposto. O que a empresa é hoje? A empresa ela tem essa estrutura, ela tem esse nível de faturamento, nível de endividamento, né? Tem esse mercado, tem essa estrutura de capital, vou colocar assim em grandes núcleos, né? Tem os seus ativos operacionais colocados à disposição, tem o seu balanço já avaliado no que for possível a valor justo. Eu quero que depois o professor Wilson também toque nesse assunto, que vamos assim dizer, essa nova denominação no IFRS, que também é outro livro que eu e o professor Wilson temos, está aqui depois, né? Tem a capa aqui, é um livro bacana. Estamos partindo para a 5ª edição agora, nos próximos meses, estamos atualizando ele, né? Que trata do valor justo. O que significa isso? Um balanço de uma companhia em determinados itens tem que necessariamente estar avaliado a valor justo, né? Vamos chamar assim, vamos colocar assim, principalmente seus ativos fixos, por exemplo, né? Ou aqueles itens que não corresponde ao valor de mercado. Isso, por valor justo entende-se valor de mercado, ok, professor Wilson? Até é interessante colocar algo. Veio essa denominação mundial chamada valor justo, né, por causa do IFRS. No Brasil, nós sempre conhecemos como valor de mercado, né? E que não é a antiga reavaliação, é quase igual, mas é uma outra forma de você ver. Né? Qual que é a ideia no balanço? É que venhamos a ter o valor justo naqueles itens que não são renováveis facilmente. Né? Por exemplo, capital de giro não precisa. O capital de giro se renova automaticamente ao longo do tempo, estoques, tal, etc. Né? Bom, partindo desse pressuposto, né, que nós teríamos o balanço a valor justo, posição da empresa atual, você procura mensurar o que essa empresa vai ser no futuro. Para isso tem técnica, né? Que nada mais é, vamos assim dizer, do que você fazer um bem apurado planejamento estratégico da empresa. Todos os pressupostos básicos de um planejamento estratégico, que é a projeção de resultados, né? Avaliação de mercado,
comportamento da economia, né? Comportamento do produto perante seus clientes e etc. nos próximos anos. Você faz essa projeção, normalmente por 10 anos, vai dizer, tipo, não tem uma bola de cristal nem para 2, 3, né? Não, ainda mais a economia que estamos agora. Não vamos nem colocar o momento atual dessa pandemia que quebrou a economia brasileira, né? Mas já volta, se Deus quiser, já vamos entrar nos trilhos logo, né? É questão de meses, nós começamos a se ajustar de novo, né? Você faria essa avaliação no futuro, você tem que ter uma metodologia de este valor do futuro, 10 anos, e mais algo, soma-se a isso no caso, né? Mais algo, chamado perpetuidade, né? Que é o valor contínuo da empresa. Qual que é a lógica disto? Quando você avalia uma empresa para ser negociada no mercado normal aqui, um investidor quer comprar uma empresa, né? O que é levado em consideração? Ele compra essa empresa porque essa empresa ela foi criada para sempre existir. Até eu sempre procuro colocar nas minhas aulas, né? Que essa é a diferença das empresas, ou seja, da pessoa jurídica para as pessoas físicas. Em tese, infelizmente, nós temos um tempo de vida útil aqui nessa terra para escrever livros, para andar a cavalo, né? Para o Sr. Wilson, as cavalgadas e etc. Mas a pessoa jurídica não. A pessoa jurídica ela foi concebida para sempre existir. Haja visto que nós temos aí, inclusive no mundo, empresas milenares. Eu vou repetir aqui, nós temos empresas com mais de 1000 anos. Não é um motivo do nosso bater-papo agora, né? Mas, enfim, existe. O Brasil, jovem nisso, nós temos empresas com mais de 100 anos no Brasil, inúmeras empresas, né? Inclusive uma que é mais tradicional tem mais de 150 anos. Né? Então, qual que é a ideia? Quando você calcula esse fluxo de caixa descontado, não pode ser feito só por 10 anos. Projetar resultados por 10 anos. Por quê? Porque essa empresa não está ali, ela não está sendo comprada para ficar no mercado somente 10 anos, depois fecha, quebra, etc. Pode até acontecer que nos próximos 5 anos ela venha tendo um problema grave, o segmento que ela atua tem problema, ela se endivida, enfim, quebra, vai à falência, tudo bem. Mas isso não se conta, é uma anomalia isso aí, né? A empresa deveria ser bem gerida e sempre existir. Então essa é a lógica do fluxo de caixa descontado. Pega-se a situação atual dela hoje, a sua estrutura de capitais, seus ativos colocados à disposição, seu mercado, né? Seu tamanho de operação, seu quadro de funcionários, aquela coisa toda. Até toda a operação da empresa é vista hoje, ela é projetada por um período, aqui eu citei que são 10 anos, e mais uma perpetuidade, que tem técnica para isso, e tudo isso, como você projetou lá na frente, né, não vale o mesmo dinheiro de hoje. O que eu quero dizer com isso? 10 milhões de reais hoje não são os mesmos 10 milhões de reais daqui a 10 anos. Então, o que acontece? Você é obrigado a trazer a valor presente, né? Aqueles fluxos futuros do fluxo de caixa que você projetou para avaliar a empresa. Trazidos esses fluxos de caixa a valor presente, por qual taxa, né? Por uma taxa de desconto de acordo com o perfil da empresa. Cada empresa tem o seu perfil de dívida e o seu perfil de remuneração do capital próprio, né? Isso chama-se em inglês tudo, siglas CAPM, né? O Cost Asset, né? Model, né? Então, custo ponderado de capital, vamos colocar aí, né? Uma taxa ponderada de capital, tá? Esse CAPM, você traz o capital próprio, não é isso? E depois você pega as taxas onerosas que a empresa tem depois com bancos e etc., né? Faz uma média, e essa média, em inglês também, é chamada de WACC, né? WACC, que significa Weight Average Cost Capital, né? Ou seja, a taxa média do custo de capital dessa empresa. Aí sim, a média do custo do capital próprio dos sócios, em tese o patrimônio líquido, o capital social, né? E a taxa média do endividamento bancário que ela tem com todas as taxas de bancos. Junta tudo isso numa cesta. Essa taxa, você tira a inflação, acho que é importante também destacar isso. Tem gente que faz com inflação, mas você é obrigado a projetar tudo com inflação. Aí fica um trabalho mais complexo e ruim de se ver, né? Você tem mais um item que te dificulta para enxergar o futuro dessa empresa. Então a ideia sempre é você projetar os resultados a valor nominal, a valor real, sem inflação, e você traz a valor, por exemplo, uma taxa descapitalizada, bom, assim, mas também sem a inflação, também uma taxa real, né? E aí você tem o valor da avaliação.
Essa é a metodologia, estou colocando assim a grosso modo, não é tão simples assim. E aí diria, né, bem, né, professor Wilson, que ela é complexa, porque fica para poucos especialistas no mercado trabalhar, né, que é um assunto complexo mesmo. Mas, em linhas gerais, professor Wilson, acho que eu diria para você, né, e para todos aí, que a técnica, em linhas gerais, de avaliação a mercado seria esta forma, meu caríssimo professor Wilson. Ótimo. Muito boa a explicação. Temos uma limitação o assunto é amplo, mas o professor Everson colocou uma explicação muito boa com relação à avaliação pela métrica contábil, fluxo de caixa descontável. Eu quero chamar a atenção um ponto que ele falou. Esse valor futuro não é o valor presente. Isso quer dizer que no âmbito da matemática financeira, 2 mais 2 não são 4, porque depende qual é a data do 2 que você vai somar com outro 2, se é um valor presente ou é um valor futuro. Então, isso é uma das características boas de se estudar esse método. Vamos agora falar um pouco do balanço de determinação. Bom, saindo do mercado de fusões, cisões, aquisições e alienações que são voluntárias, nós temos aí os aspectos do Poder Judiciário e da Justiça Arbitral. Então, vamos traçar aqui algumas diferenças nisso. Eu vou colocar aqui só um pequeno detalhe em relação ao balanço de terminação. Está aí a capa do nosso livro, que fala sobre as técnicas de avaliação, sejam elas extrajudicial ou extrajudicial. E isso, na realidade, é um cenário muito forte que nós estamos vivendo no âmbito das precificações de valores. Notadamente, no que diz respeito ao balanço de determinação, nós temos os seguintes pontos. A estrutura desse balanço, os critérios de avaliação e a precificação desses haveres. Eu coloquei aqui umas questões básicas da legislação, apenas como um referente que alguém queira fazer alguma pesquisa. O CPC traz de uma forma bem clara a data base da avaliação. Então, aqui a primeira distinção. No fluxo de caixa, você vai avaliar o negócio em relação à geração de caixa nos próximos 10 anos e mais uma parcela referente à continuidade dos negócios. No balanço de terminação, a data base, segundo o CPC, é a data da apuração dos haveres. Porque existe um princípio nisso que o sócio que sai não participa nem nos lucros futuros e nem nos prejuízos futuros. Então, a avaliação é a nossa data. O primeiro ponto de distinção entre os dois critérios. O segundo é o critério de avaliação. O balanço de determinação tem como base os ativos e os passivos a valores de saída, nele incluído os intangíveis. Bom, o principal intangível é o fundo de comércio autodesenvolvido. Esse é um item que tem maior significância. Ele por si só, não raro, pode valer muito mais que todo o ativo operacional. Outro ponto tratado na legislação é o método, ou a métrica de avaliação. Existe uma abertura na lei que diz o seguinte: o juiz vai determinar como o critério de avaliação aquilo que está no contrato social. Então, se foi pactuado o fluxo de caixa descontado, vai prevalecer esse método. No silêncio vai ser o balanço de determinação. Bom, esse cálculo, essa precificação, ela deve ocorrer ou no âmbito do judiciário ou no âmbito da arbitragem, conforme o que esteja pactuado no contrato social ou no estatuto. No caso do balanço de determinação, aplica-se o Código Civil, artigo 1031. Um dos itens de distinção é que na alienação, na fusão, na aquisição, o mais comum na venda do controle acionário de uma companhia, não existe alteração no capital social.
O que existe é uma permuta do sócio controlador por outro sócio que adquiriu aquelas ações. No balanço de determinação, quando se exerce o direito de saída, isso implica uma redução do capital social. Então, a avaliação tem que ser nessa data, diminui a parcela do patrimônio líquido correspondente a esse sócio que se retira e apresenta aí, então, o fim desse processo com a saída de um sócio e diminuição do capital social. Existem algumas preocupações com relação aos pontos incontrovertidos. Se eu tenho uma data básica de avaliação que existe um balanço próximo, ou seja, o último balanço patrimonial, esse valor, certo ou errado, com todos os equívocos da nossa contabilidade dita putativa, como, por exemplo, a ausência de fundo de comércio, a ausência das contingências trabalhistas ou qualquer outra contingência judicial, como representação, distribuição, ações que envolvem Código de Defesa do Consumidor, etc., que nem sempre está no balanço, deveria estar. Então, aquilo que está no balanço é tido como ponto não controvertido. Então, você paga os haveres do sócio com base nisso. E aí o processo segue com a nomeação de perito e avaliação segundo esses critérios aí, inclusive o fundo de comércio. Acho que os principais pontos, a nossa principal distinção entre o fluxo de caixa e o balanço de determinação mais relevante da nossa vivência do dia a dia são esses. Professor Everson, mais algum complemento? Não, veja, professor Wilson, até a ideia realmente dessa nossa conversa era para ter um bate-papo, né, bem informal, e a gente destacar os principais pontos. Não está escape, eu até acho, né, professor Wilson, que a gente vê a fazer mais gravações, né, com esse tema, porque esse tema ele é muito rico e o mercado precisa muito, né, dessas técnicas aí, tá? Então, mas eu acredito que a gente conseguiu transmitir um recado bem bacana, assim, dizendo o que é uma metodologia, o que é a outra, né, e suas aplicações aí. Eu acho que a princípio foi bacana aí. Nós atingimos o objetivo aí que nós tínhamos proposto aí, né? É isso? Ótimo. Eu espero que os nossos ouvintes aí fiquem satisfeitos. E estamos à disposição aí para qualquer comentário que nossos leitores necessitem ou qualquer dúvida em relação ao nosso livro. Não vejo então por isso. O Everson aí no Google, digita o nome dele ou digita meu nome, vocês vão achar os e-mails, o site, etc. E aí podemos continuar a conversar mais um pouco sobre isso. Olha, meu caro e parceiro, professor Wilson, né? Então, além desse evaluation, é provável que nós venhamos a fazer aí mais algumas gravações, né? Aproveitando esse tempo. Aliás, aproveitando aí a época das lives, não é isso? Hoje tudo é live, né? Nós vamos fazer, acho que mais gravações, nós temos quantas obras juntos, todas são importantíssimas, até porque eu até inclusive te convido, se você aceita, né? Para a gente aproveitar e fazer o seguinte, nos dá a honra, professor Wilson, também de no que nós atualizarmos o nosso livro do IFRS, Normas Nacionais e Internacionais, está para acontecer agora, né? Nós vamos para a 5ª edição dele, não é isso? Sim. Eu acredito que vamos podemos fazer outro bate-papo aí. Faremos um bate-papo sobre o IFRS, acho que é bacana, né? Um bate-papo também aí sobre a auditoria, que temos obras junto também, né? Então, acho que para frente vamos programar já mais algumas gravações importantes. O que você acha, professor Wilson? Faremos, né? Faremos, com certeza. Então, tá bom. Então, muito obrigado aí pela participação. Um abração. Nos vemos na próxima. Professor Wilson, uma honra. Um abraço a todos que estão acompanhando também. Tchau, tchau para você e para todo mundo. Um abraço.